Pessoal, podemos voltar? Vamos retomar, gente? Todo mundo tá aí? Então, nós paramos com a Glauce, né? Glauce, bom dia, Glauce. Traz pra gente suas impressões, né, sobre o conceito de autenticidade no turismo. Oi, Glauce, pode falar. Bom, de repente a Glauce não voltou ainda. Ô, Valquir, você quer falar? Pessoal, cadê todo mundo? Evelyn, cadê a Evelyn? Pois não, professor. Ô, Evelyn, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim, senhor? Então tá bom. Mas então, quais são suas impressões, né, sobre o conceito de autenticidade? Então, professor, só acrescentando mesmo, né, que já falaram, não sei se tem muita coisa ainda para agregar, mas eu acho que a autenticidade, ela vem de um conceito de originalidade, né? Eu acredito que seja aquela coisa genuína e que tenha uma singularidade. Então, partindo disso, acho que a autenticidade no turismo ela está relacionada a algumas características, como curiosidade. Eu acho que a autenticidade tem muito a ver com isso, a pessoa ser curiosa e ela ter a vontade de conhecer o novo, o que não foi passado para ela a princípio, já antecipadamente, seja pelo meio da mídia ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que a pessoa ser autêntica, ela tem essa questão da curiosidade, ela tem, acho que também parte muito do turista autêntico, a sensação de explorador, sabe? Acho que isso também tem muito a ver. A pessoa querer explorar um lugar que é diferente, que é inusitado, que tá e se transportar para outra realidade, né? Que não é a mesma que a sua, que ele já está acostumado. Sair da sua zona de conforto, como já tinha dito anteriormente. Eu acho que também tem muito a ver com a questão da coragem, a pessoa ter, né, como o senhor já falou, de assumir os riscos, de saber que aquilo é uma situação totalmente nova, mas que ela está disposta a experimentar. Então, eu acho que é isso. A pessoa tem uma visão de mundo, ela ter vontade de ter uma visão de experimentar visões de mundos distintas da sua e tentar coisas novas, sair do comum. Então, eu acho que é isso, sair um pouco da trilha que é programada pela massa, né? O que a gente espera que um turista faça. Acho que um turista autêntico ele tenta meio que burlar essa regra de alguma forma. É muito do comportamento também da pessoa em relação ao ambiente, às pessoas que ele está convivendo naquele momento. Então, acho que o comportamento dele também tem muito relação, tem muito a ver com isso. É o jeito que ele se relaciona com a população local e, enfim, acho que todos esses aspectos podem ser inclusos na autenticidade. Ok, obrigado, Evelyn. Professor, Pode falar, Bernardo. o Bernardo aqui. Acrescentando um pouquinho só o que a Evelyn falou, é, e traçando um paralelo também com o que outros alunos falaram, eu senti que alguns levaram um pouco essa autenticidade mais para o âmbito pessoal. Ah, não, isso para mim é autêntico. Óbvio que a sua opinião, as opiniões individuais, elas são importantes, e todo julgamento ele carrega uma relatividade, né? Para mim é algo, para você é de uma outra forma. Mas eu acho que o conceito de autêntico talvez seja um pouco mais amplo do que apenas uma opinião ou uma experiência, né, individual. A Evelyn, eu concordo com quase tudo do que a Evelyn trouxe. Eu só coloco que talvez não esteja tão ligado à originalidade assim, porque originalidade talvez traga um sentido de inovação, digamos assim, algo novo. E autenticidade não necessariamente é algo novo. Sei lá, vamos sair um pouquinho do turismo. Vamos falar, sei lá, do mercado musical.
enquanto tá todo mundo fazendo a música da moda, sei lá, sertanejo, ou outro mainstream qualquer, funk, tá lá o cara fazendo, sei lá, uma música com um triângulo, a capela e triângulo somente. Esse cara é autêntico, ele não tá nem aí pra tendência atual, ele tá fazendo ali a música dele. Filme, mesma coisa, a gente vai lá pros anos 60, tava todo mundo fazendo filme noir, ou romance, alguns musicais, aí chega uma geração de diretores colocando na tela verdadeiras carnificinas, né? Uns filmes policiais cheios de imagens gráficas, né? Enfim, trazendo toda uma outra sensação diferente para o cinema. Então, na viagem, talvez seja algo assim, você não precisa ter um sentimento, uma vontade original, apenas diferente desse, assim, do que estiver em voga no momento, né? Essa maior moda, digamos assim. Então, se está todo mundo querendo ir para Disney, alguém falou de Disney aqui um tempo atrás, esse cara tá indo, sei lá, para Guatemala, entendeu? Ah, ele tá sendo original, ele inventou então o turismo para Guatemala. Não, muita gente já ia. Agora, ele tá fugindo à regra do momento, né? Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo, ele tá no mundo dele. Tá fazendo a viagem dele. Então, a autenticidade para mim é mais ou menos isso, é aquele pensamento, aquela vontade realmente fora da curva, fora da tendência. Entendi. Ok, Bernardo. Obrigado, Bernardo. Professora, posso complementar? Pode, claro, Evelyn. Vai lá. Eu concordo com o que ele falou, realmente. Eu não tiro a razão dele. Acho que justamente tem isso a ver. Acho que eu talvez tenha me expressado mal, mas uma questão que ele colocou e que também eu concordo muito, que é essa questão de que a pessoa, eu acho que ela tem que ter um posicionamento, né? Ela sair um pouco da concepção de que já está enraizado de forma generalizada na sociedade e ter uma opinião forte do que ela quer, do que ela realmente quer experimentar, que é um turismo autêntico. Então, acho que sim, eu concordo muito com o que ele falou, e é isso. Ok. Obrigado, Bernardo, Evelyn. Eu pulei, foi a Hannah. Ô, Hannah, bom dia. Cadê você? Você tá sem microfone? Ah, tá bom. Então, escreve pra gente as suas impressões, né? Como definir melhor, definir de forma mais específica, né? A autenticidade no turismo, e eu leio para a turma, ok? Para os colegas, tá bom? A Glauce. Eu chamei a Glauce e ela não respondeu. Cadê você, Glauce? Tô aqui. Então, quais são as suas impressões sobre autenticidade? Pois é. Para mim, a autenticidade é quando eu vou em busca de coisas diferentes, né? Aquilo que está fora do roteiro. Quando saio para fazer turismo, por exemplo, eu procuro não ir em feriados, nem pegar pacotes. Vou por minha conta, mas antes de ir eu procuro o que aquele lugar tem para oferecer, o que eu posso fazer ali de diferente, além do que todo mundo faz, né? Eu fui ao Cerro, por exemplo, eu sei que é a cidade do queijo, né? Eu aproveitei tudo que tinha no Cerro. Fui ao museu, vi as igrejas, conversei com o pessoal sobre as igrejas e tudo mais. Comi os queijos, fui nos queijos premiados. Mas, assim, da segunda vez a gente tentou. Bom, lá é a terra do queijo. Então, por que não ir ver onde é feito o queijo? Como é feito o queijo, né? Como tudo aquilo é produzido. Então, para mim, isso é autenticidade, né? Sair daquilo que... E além do que a cidade pode oferecer. Antes de ir nos lugares, eu procuro saber o que tem ali, o que eles fabricam, por que aquela cidade é importante. E vou atrás de conhecer além do que está no roteiro, né? Agora, quanto à não autenticidade, acho que o pior que eu fiz foi ir para Foz do Iguaçu, né? É um turismo Por nada quê? Por autêntico. quê? Explica pra gente. Porque os alunos não estão explorando muito. Eu dei o exemplo do turismo de sol e praia, né? Pra gente pensar e definir de forma mais concreta, né? O que é uma experiência inautêntica, né? Eu sugeri o turismo de sol e praia. Mas por que sua experiência lá em Foz não foi inautêntica? Porque
Porque você não conhece nada, não te mostra nada, não te acrescenta nada, entendeu? Você vai ali. Eu fui de excursão, infelizmente. Aí Então tem a te ver com o mostra. formato, tem a ver com a organização, né? É isso? Tem a ver com a dinâmica da Sim, porque experiência. se você vai sozinho, você tem condições de onde você quer ir. Conhecer o que você quer conhecer, né? Antes de ir em lugar, você pesquisa o que tem ali, o que você pode fazer, o que ele tem para te oferecer. Mas se você vai nessa tipo de excursão, aí o que foi que aconteceu? Foi lá, me mostrou as cataratas, né? Passa correndo pelas cataratas. Aí, na maioria do pacote, é um pacote de compras. Te levam ao Paraguai, aí você fica lá no meio de lojas que não tem nada a ver, um monte de coisa falsificada. Aí depois te levam num pedacinho para falar que você foi à Argentina. Te levam num pedacinho da Argentina, onde você vai comprar azeitona, beber uma cerveja É um diferente, comprar um serviço. Você vinho. vai num serviço, né? Assim, você vai num comércio, é É, isso? Você conhece a é, Argentina através de um comércio de coisas típicas, é isso? sim, tudo é comércio, né? Não tem nada a ver. Você não vai conhecer a cidade, você não vai no teatro, você não vai no museu, né? Você não conhece nada. É só aquele pacote, aquele roteiro comercial mesmo, né? Então é realmente inautêntico e péssimo, né? Ok. Isso é bom a gente explorar, Glaucio, para a gente entender. Claro que aqui é uma questão muito conceitual, muito teórica, né, nessa disciplina. Mas essa discussão vocês vão voltar nela ao longo do curso. E vocês vão discutir com outros professores, vocês vão discutir outras disciplinas, vocês vão ler textos sobre pesquisas com turistas, né? Textos e artigos e dissertações e teses de doutorado que entrevistaram turistas, né? Que foram na praia, que foram no Beto Carreiro, que foram no Mato Grosso, que foram em Manaus, né? No Piauí. E aí vocês vão ver como que a percepção do turista é importante para definir, né? Para decompor o conceito de autenticidade. Né? Mas esse exemplo que você trouxe foi interessante, Glaucio. Obrigado. Valkyrie, você quer acrescentar mais algum ponto? Que eu estou seguindo a ordem aqui. Pode falar, Mariana, pode falar. Um exemplo de um passeio que é inautêntico e que é padronizado de sol e praia são os pacotes de viagem da São José, por exemplo, que são excursões de ônibus. De final de semana, aquelas excursões rápidas de bate-volta, é isso? Aquelas excursões que falam lá que dura 7 dias, mas que na verdade na praia são 5, porque Entendi. conta o dia daqui. Tem um deslocamento, porque o deslocamento é longo, né? Sim, e aí é uma viagem de ônibus, que com um guia turístico, né, dentro do ônibus, falando por onde está passando. Quando chega na Bahia, fala que ali começa, né, o estado da Bahia. E quando chega lá, eles hospedam o pessoal do ônibus, cada um vai para o seu quarto. O guia já fala qual o horário do café da manhã do dia seguinte, já fala qual vai ser o roteiro. Todo dia leva para a praia que gira ali em torno de Coroa Vermelha, e aí o guia fala, vocês têm o horário de 7 às 10 para tomar café, 10 horas o ônibus vai sair, vai levar para o quiosque do Axemoá, por exemplo, no outro dia leva para o Toa, no outro volta para o Axemoá. São sempre os mesmos restaurantes, mesmos serviços, né? Porque tem um esquema. Mesmo quiosque. Entendi. Com horário para ir, horário para voltar, o lugar marcado para levar o pessoal e buscar é sempre o mesmo, no mesmo horário. Meu pai detesta, porque ele fala que ele não tem nem a liberdade de tomar o café da manhã na hora que ele quer. É foda, né? É verdade. Mas é uma experiência. Eu acho que não é inautêntico. É interessante, tem a ver com o tempo, né? Em que medida que o turista, que o sujeito, né, que viaja, e a gente viaja pouco, porque viajar é caro, porque viajar a gente tem pouco tempo ao longo do ano, né? Em que medida que a gente tem autonomia para escolher o nosso tempo, para usar o nosso tempo da forma com que a gente deseja, né? Então esse exemplo é excelente, Mariana. Muito bom. Sim, e aí, por exemplo, o horário do hotel de tomar café é de 7 às 10, por exemplo.
Mas aí o guia fala, para ir para o quiosque tal, tem que sair 8 horas da manhã. Entendi. Então, Então você tem que tomar café 7h10, né? 7h20, né? Senão correndo, né? senão você perde o Senão, transporte. Senão você pode até ir, mas você tem que pagar, né? Você tem que pagar. aí vai por conta própria. A maioria das pessoas não quer ir por conta própria porque acredita que o preço pago no pacote já está incluso esse deslocamento para as praias, né? E aí Sim, fica muito restrito ali naquele horário, naquele mecanismo que todo dia tem que seguir aquela mesma lógica, né? sim. É uma lógica produtivista, uma lógica de trabalho, né? Uma lógica de controle do tempo, né? De controle de impedir que as pessoas escolham, né? Assim, restringe a escolha, restringe a liberdade, o tempo das pessoas, né? Sim, e aí se a pessoa quer ir para outras praias, por exemplo, ir para aquela bonitinha da igreja, que eu esqueci o nome, eu Aonde que acho é que mesmo? Eu não sei, eu não conheço. para Aonde? Porto Seguro. Ah, Se quiser ir para outras praias diferentes daqueles grandes quiosques, né, que é o Axemoá, Toatô, a pessoa tem que ir por conta própria e pagar passeios por fora, que muita gente não está disposta a fazer isso, né, porque já pagou o pacote. É isso. entendi. É um Ok. É um bom exemplo, Mariana, para a gente discutir. Eu acho um excelente exemplo. Então eu vou ler aqui o que a. Professor, Pode falar, não, não Bernardo. pode ler. Não, tá. Pode falar. Aí Ela depois eu trouxe leio a Porto Hannah Seguro, aqui. né? Tá. Ela falou de Porto Seguro e ouvindo também um pouquinho de Foz que a Glaucia trouxe. Eu até discordo um pouquinho só de Foz na parte do turismo natural. Óbvio, ela falou da questão do pacote, né? Que o pacote acaba te engessando e te empurrando para lugares, enfim, que você não queria ir. Mas eu acho que ainda tem pelo menos esse atrativo natural, sabe? Que se você se dedicar a ele, pelo menos, é super legal. Agora, eu tava pensando aqui em Gramado e Canela. Eu, eu já fiz essa viagem, né? E eu lembro de me sentir totalmente caindo na pegadinha do pega turista. Porque, pô, legal, cidades com arquitetura super bonita, né? Aquela arquitetura é, é, alemã, predominantemente, um pouquinho da italiana também. É um clima gostoso, tudo. Tem alguma coisa, né, de beleza natural também. Mas, assim, a cidade inteira é construída para o turismo, né? Quase que inteiramente as duas cidades, né? A renda é do turismo e tudo que tem lá pega turista, né? O que que define pega turista para turma? O que que significa Passeios para isso? você conhecer colônia alemã e italiana. Aí você vai lá, você chega nos lugares, eles fazem uma dancinha lá típica, te dão um café da manhã típico, aí você fala, ah, não, beleza, eles vivem, né, no século XIX, realmente eles andam dessa maneira, A roupa, falam né? dessa maneira, Ninguém usa né? jeans, Então, né? assim, Até hoje esse povo não conhece o jeans, né? exatamente. Então, é uma encenação que eu fico pensando, cara, até onde isso é autêntico. Eu acho que não é nada autêntico, É né? uma linha de montagem, né? Uma linha de montagem, É uma assim. linha de Porque montagem. pensa que não é só a sua experiência, não, Bernardo. Pensa que são milhares de turistas que fazem isso. Milhares de turistas Exato. vão lá, comem aquele café autêntico, entre aspas, né? Vê aquela dança patética, fake, autêntica, né? Inautêntica. Então são milhares de pessoas que estão expostas ao mesmo produto, né? É uma linha de montagem, né? É igual a linha de montagem que E é um produto esquisito a ainda, né? Mariana Porque é citou, feito só né? para aquilo. Essa é a questão principal para mim. É algo falso, feito apenas pro cara que tá ali ver. Tipo, não tem nada de natural, nada de autêntico. E as demais atrações, a mesma coisa. Uns museus que não te mostram nada. Ah, um museu de carro antigo. Pô, o cara comprou 15 carros, botou ali para você ver. Entendi. Enfim, é falso. Pegaram um lugar, levantaram do nada só para turista ir ver. É tudo Entendi. falso ali. Tem muito texto, a gente podia até discutir isso também depois, né? Se alguém quiser ler, discutir mais, né? Pra gente explorar essa questão da inautenticidade, né? Tem muito texto, muito artigo, muita pesquisa sobre Gramado, né? Sobre como que esse turismo é... E sobre Tiradentes também. Também Tiradentes é analisado sobre essa ótica que o Bernardo tá chamando atenção, né? Mas é bom, esses exemplos são muito bons. Eu vou ler aqui o que a Hannah escreveu, porque ela tá sem microfone. Em um dos textos surgiu uma definição que me interessou bastante, que é mesmo indo para os mesmos locais e fazendo as mesmas coisas, né? Se a pessoa que estiver viajando aproveitar tudo
que o local oferece, cultura, história, culinária, pode sim ser uma experiência autêntica. Isso me fez lembrar de uma viagem que fiz para Santa Catarina, onde eu e meu irmão fomos nos lugares mais padronizados, né? Beto Carreiro, parque, né? Mesmo assim, deixamos de ir em alguns lugares para conhecer mais a cultura. E eu achei a viagem bem autêntica quando conversei com outras pessoas que foram para lá, porque a maioria conta as coisas superficiais, enquanto eu e meu irmão falávamos sobre a história de alguns lugares e tal. A Selma falou, né? Concordo com o pai. Aqui eu perdi. Pai? Que pai? Bom conceito, pega turista, né? Gostei, turismo encenado. Professor, Pode falar, Valquir. você tinha me chamado. Isso, pode falar. Então, é muita coisa para falar, então vou só ser bastante breve. Eu tenho algumas experiências em relação à condução de grupos turísticos, porque eu já levei os meus alunos algumas vezes para Ouro Preto, já levei os meus alunos para... Você já foi guia também, né? Você foi guia dos seus alunos. Já fui guia. Você foi um intérprete, você foi um intermediário, né? Porque é muita responsa ser um intermediário, ou seja, é intermediar a experiência, né? O desejo das pessoas em relação a uma paisagem, a um museu, é muita responsa. Normalmente, o que as empresas fazem é entregar um produto extremamente pasteurizado e padronizado, né? Esse que é o ponto, né? Sim, sim. Esqueci lá no Rio de Janeiro. Oh, caramba! Petrópolis. Ah, sim. Petrópolis e Ouro Preto, eu levei os meus alunos algumas vezes. E as discussões que a Mariana trouxe para a gente, dessa padronização de horários e tudo mais, eu acho que para quem organiza uma excursão é fundamental. Porque até a própria local de onde se vai comer é fundamental, porque nem todos os lugares têm uma estrutura para, de repente... Receber um grupo de 40 pessoas, né? 40, 50 pessoas, dependendo da quantidade. Ainda tem motoristas, 2 motoristas, tem os professores. Então, eu morei em Porto Seguro. Eu trabalhei lá nas escolas e em 2 faculdades lá. E isso era uma discussão muito corrente lá. Até que ponto as empresas que operacionam, tipo uma Fórmula Turismo, fazem esse turismo de massa. E, de fato, a Fórmula pega os alunos, que geralmente são os alunos de terceiro ano, formandos de terceiro ano, e levam para as festas, tem as festas cada dia num local, as festas, e realmente isso é muito padronizado. Agora, quando ela colocou que as pessoas têm opção, que não é o caso nem dos meus estudantes, nem do caso da Fórmula, porque eles são menores, a grande maioria. Mas quando a pessoa pega um pacote e tem a opção de não ir, eu acho que deixa de ser esse turismo massificado, porque a pessoa, apesar de ter a opção de ir junto com o grupo, também tem a opção de não ir. E quando a gente fala de um turismo internacional, tem a barreira da língua, tem a barreira do conhecimento, mas quando a gente está falando de uma praia brasileira, baiana, você só tem esse limitador financeiro, né? Porque você sabe a língua, você consegue abrir um Google e ver onde que você tem que ir e tudo mais, você não tem nenhuma outra tipo de barreira, senão a financeira. E quando a Glaucia colocou sobre Foz do Iguaçu, sim. Cara, Foz do Iguaçu tem muita coisa bacana, tem uma religião muçulmana muito forte lá, tem lá várias tem mesquita? possibilidades. Lá tem muita mesquita? Tem várias mesquitas. Então, aqui em Belo assim, Horizonte eu acho que não tem. Eu não conheço, vocês conhecem? Não me lembro. Belo Horizonte não tem, não. Não conheço. Mas até em Cuiabá tem mesquita, então, assim, outro lugar que eu morei que também é bem variado, né? Depende muito, realmente, do que se pega, né? Voltando ao final dos seus slides, quando você coloca que todas essas análises são a partir da questão de pacotes de viagem, coisas mais engessadas. Isso faz muito mais sentido. Quando a gente discute turismo em geral, ele fica muito amplo, porque depende muito mais da motivação de quem está viajando, e aí sim, a autenticidade vai ser muito variada do que com esse pacote engessadinho que a gente compra, por exemplo, na CVC para ir para o exterior. E aí entra aquelas questões, né, querendo ou não, são particulares, né, chegam até a raia da psicanálise, né, que são idiosincráticas. Né? Se eu sei uma língua, fica muito mais fácil. O senhor, por exemplo, voltando na França,
mesmo que seja um pacote da CVC, pelo fato de ser mais barato, às vezes, comprar uma passagem de avião pela CVC, você teria com totais condições de se desgrudar do grupo e voltar só no final do encontro, desde que você avise o guia, né? Porque eles ficam desesperados quando some alguém. É verdade. Porque a Tem isso responsabilidade- ainda. Se você viaja com as pessoas, você é responsável pelas pessoas, né? Então esses grupos, ainda mais você viajar com aluno, né? Com menino, né? Meu filho tem 15 anos. menor né? de idade, Hein, os caras não sabem o que tem na cabeça de menino de 15 anos, né? É uma confusão danada, né? Então merda. é muita responsabilidade, né? Mas se eu for pra França, eu vou pedir asilo, o Valquê. Eu não vou voltar, não. Eu vou falar pra minha mulher, olha, cria bem o menino, porque eu não volto, não. Fica com Deus, né? Muita força. E eu não volto, não. Vou ficar lá. Vou tentar dar aula Mas lá. aí é outro problema. A gente sempre é estrangeiro, né? Claro. Essa é outra questão. Claro, A xenofobia também, cada vez aumenta mais, principalmente na Europa. Porque todo mundo quer do bom e do melhor, né? E a Europa sugou o mundo inteiro. A Europa, Estados Unidos, agora tem que retribuir, agora tem que receber. Agora tem que receber os imigrantes. Agora ela tem que receber os imigrantes, não é? Ela explorou o mundo inteiro, né? O Império Britânico. Né? Agora tem que. Não, mas são cidades muito multiculturais, né? Você vai em Londres, por exemplo, você vai em Paris, né? São lugares que você vê gente do mundo inteiro, né? Da Ásia, da China, né? Então, quando eu morei na França, eu conversei com uma mulher do Afeganistão, né? Eu jamais vou encontrar uma mulher que vive no Afeganistão em Belo Horizonte. Então, eu conversei com uma mulher que mora no Irã, que acreditava no regime, né? Então, ela acha que o Irã é uma vítima, né, do Ocidente, uma menina, né, uns 20 anos, sei lá. Conversei com uma mulher que via no Afeganistão, conversei com muitos chineses, né? Então são lugares multiculturais para valer, de verdade. Tem gente do mundo inteiro lá, né? Ao contrário de Belo Horizonte, está isolada, né, no mundo. Né? No Brasil é só o São Paulo e Rio que tem esse fluxo, né, de gente da África, da Ásia, né, da América Latina, né? Então é muito rico. Mas o senhor também foi para um centro de cultura, né, professor? Um centro de uma universidade, né? Eu fiz, quando eu fiz filosofia na Federal, pessoas do Cabo Verde iam para fazer intercâmbio. Então eu nunca pensei em encontrar uma pessoa de Cabo Verde dentro da universidade. Sim, né? sim. São locais que são receptivos a esse tipo de cultura. Agora, fora dos muros, você vai ter muita xenofobia, mesmo do brasileiro. Tem. Quando eu morei em Cuiabá, os haitianos vieram, uma das cidades que albergou os haitianos foi Cuiabá. E no pós-terremoto, né, na tragédia. Isso. Né? Isso. Eu frequentava bastante um boteco perto da minha casa e tinha um haitiano lá. E aí o dono do boteco virou meu amigo, porque eu frequentava muito, e aí a gente conversando, ele estava falando sobre esse cara, que algumas pessoas ridicularizavam ele, pelo fato dele não saber o português direito. Só que aí esse ele está aprendendo, né? Ele está aprendendo, né? Pelo amor de Deus, né? Pois é, mas tem que dar tempo para a pessoa, né? Pois é, segundo esse dono de bar, ele chegou na mesa que estava ridicularizando, falou assim: "Vocês sabem francês? Vocês sabem inglês? Sabem espanhol? Se vocês soubessem essas 3 línguas, vocês podem comunicar perfeitamente com ele, porque ele sabe essas 3 línguas muito bem." Então, a primeira leva de haitianos que vieram foram médicos, engenheiros, advogados. São pessoas com qualificação profissional, né? E o cara estava servindo mesa em Cuiabá, né? Isso é muito comum, né? Os imigrantes saem dos seus países, né? Da Síria, por exemplo, né? O meu irmão, ele gosta muito de música, né? Ele toca música, toca percussão e tal. Então ele conhece, né? E interage muito com sírios, né? Acabou interagindo com as músicas, ele toca com grupos, né? De música árabe e música do Egito, tal, essas coisas. Aí ele conhece os sírios, né? E aí, alguns, né? Claro, em Belo Horizonte. E aí as pessoas têm uma qualificação profissional e chegam aqui em Belo Horizonte, elas têm muita dificuldade de ter o cargo, né, o posto, né, o trabalho que elas tinham no país de origem delas. Né? Então o imigrante está exposto. O imigrante está exposto a isso, né? Mas pode falar, Davi. Eu falando sobre autenticidade, assim, e o que eu identifico como autenticidade, porque, professor, eu não li os textos, eu tô mudando de casa e esse fim de semana... Não, mas dá tempo ainda, tranquilo. Dá tempo. Pra semana que vem vai dar tempo. Oi, Davi caiu? Cadê o Davi? Pode falar, Davi.
caiu. Opa, é porque eu desconectei aqui, não sei por que não. Mas, enfim. Falando de autenticidade, assim, vou pegar um conceito que eu uso com meu irmão há muito tempo. Tem um desenho que a gente assiste que é South Park. Sei. Que É os tem um, escrotinhos, né? Os escrotinhos, né? aqueles lá. E tem um episódio de South Park que a área rica da cidade, a prefeitura da cidade, decide integrar a área pobre à área rica. E aí, qual é a maneira que eles fazem isso? Eles fazem um aparato de consumo em cima das casas dos pobres, em cima dos barracos, e a galera rica da cidade vai para lá para consumir. Então, de noite, o pessoal pobre não consegue dormir direito, não consegue ter o seu momento de ficar em casa tranquilo, porque o pessoal rico está lá em cima da casa deles, consumindo e fazendo uma barulhada danada. E, enfim, aquilo ali não trouxe dinheiro para aquela região, mas não ajudou ninguém que estava lá. Enfim, e eles chamam aquilo ali de sodossopa. Aí, pegando esse conceito, assim, eu tive duas experiências. Em 2015 eu fui para o Rio Grande do Sul e em 2015 eu fui para o Rio Grande do Sul. Não, 2013 eu fui para o Rio Grande do Sul e 2015 eu fui para o Rio Grande do Norte. E eu tive nessas duas viagens eu tive experiências distintas assim no meio das viagens. Primeiro para o Rio Grande do Sul. Eu fui para os Pampas e com um grupo, numa excursão com meus amigos, e a gente foi fazer um estágio agrícola nos Pampas. Só que a gente ficou 2 dias em Gramado. E no Rio Grande do Norte eu fui com a minha família, minha mãe estava casando, e aí a gente fez uma viagem em família, e a gente ficou em São Miguel do Gostoso, e depois a gente ficou 3 dias em Pipa. O que eu posso dizer assim da minha experiência pessoal nesses lugares? Enquanto eu estava ali nas plantações de arroz, fazendo o estágio biodinâmico, e enquanto eu estava em São Miguel do Gostoso, eu posso considerar que foram experiências autênticas, porque eu tive contato com o pessoal que vivia ali e com o contexto deles mesmo, assim, o que era real. Enquanto quando eu fui em E qual que é o Pipa contexto? e Explica pra Gramado, gente. O que significa o contexto pra gente? assim, As pessoas trabalham, São trabalham das Miguel, pessoas? O que é? O que tem esse não, São Miguel do Gostoso é o quê? Porque eu não conheço, nunca ouvi falar. São Miguel do Gostoso, acho que hoje em dia já está virando um sodossopa também, só que na época ainda não estava tão assim. Mas o que eu digo que foi autêntico? Em São Miguel do Gostoso, quando a gente chegou lá, na pousada que a gente chegou, era uma pousada de uma família de lá, eles eram nativos de lá, inclusive São Miguel tinha um movimento para que a cidade não fosse colonizada por pessoas de fora, as pessoas de lá fizessem a indústria do turismo local. Eu achei isso bacana na época. Isso é uma Mas coisa quando a comum. gente. Essas cadeias de hotéis, né? E Hotéis, Pipa muitas é vezes assim, essas cadeias são espanholas, são europeias, sim, né? italianos, Isso, argentinos. isso E Pipa é assim. São Miguel do Gostoso, não tanto. E quando a gente chegou em São Miguel do Gostoso, eu estava com a minha ex-namorada, então a gente aproveitou da cidade, como assim? A gente fez amizade com o filho do dono do hotel, eu jogava pelada na praia com os moleques da cidade, ficava curtindo uma onda ali com eles, sabia onde, tinha relação assim, vai rolar um forró na casa de não sei quem, fazia amizade com o povo local, e eu estava realmente tendo uma relação, eu estava inserido assim, mais naquele contexto local, naquele ambiente, com as pessoas. E meu padrasto bebia com o dono da pousada, minha mãe ficou amiga da dona da pousada, enfim, a gente teve uma relação mais profunda com o pessoal local e do que é feito ali realmente, assim. Quais são as características do contexto de vida local. Oi, Davi. Assim, minha mãe, você escutou a parte? Enfim, a Escutei. gente Pode se falar, pode falar. relacionou com o pessoal local. Quando a gente foi para Pipa, isso já
sumiu. Assim. No Rio Grande do Sul, quando eu fui para os Pampas, eu fiquei nas plantações de arroz fazendo o estágio biodinâmico. Eu tive outra experiência também. Assim, todo o contexto da fazenda, o povo que planta arroz, né? Aquele gaúcho típico ali dos Pampas. Assim, acordar de manhã cedinho e tomar chimarrão, não curtia muito, tomava café, mas enfim, trocava ideia com os caras de lá, né? Fiz um monte de coisa assim no processo da plantação de arroz. Eu consegui ter um contato pessoal, assim, o calor humano existiu. Enquanto Gramado e Pipa, por que eu não considero autêntico essas experiências? Apesar de achei muito legal, assim, foi diferente, foi original para mim, nunca tinha ido em nenhum desses lugares, só que a relação de consumo desses lugares é diferente. Esses lugares são feitos para o consumo. Então, se a gente for pegar Pipa e Gramado, são cidades que não tem morador. A galera que trabalha em Gramado mora em Canela, e a galera que trabalha em Pipa, eu não sei qual é a cidade que eles moram. Mas é no vocês me entorno. perdoem aí, É tipo não no sei essa entorno, né? informação. É no Entendi, entorno, entendi. sim. E aí, quais as relações que se criam naquele ambiente de consumo ali? Você chega em Pipa, tem a rua dos italianos, a rua dos argentinos, a rua de não sei quem, tem um parque natural ali, é muito legal, mas assim, o subway de Gramado, o subway de Pipa e o subway de BH é o mesmo. É a mesma coisa, claro. É a mesma coisa. Chama fast food, né? Comida Não, mas comida além disso, padronizada. as relações, sim, as relações de consumo, trabalho ali, elas são muito parecidas. Assim, se eu fosse andar em Gramado, eu não ia conversar com ninguém da cidade. Eu não ia ter esse contato, eu não iria ter essa vivência pessoal autêntica. Eu simplesmente apreciar e consumir. Essa é a palavra, é simplesmente consumir. Você não tem uma relação mais profunda com o contexto social, com o ambiente que tem ali. Então, assim, o que acontece? Você chega na pizzaria lá de São Miguel do Gostoso, você já troca ideia com o maninho da pizzaria ali e tal, ele jogou pelada com você mais cedo, você tem aquela relação ali que estão trocando ideia, realmente tem alguma coisa. Agora, você vai em São Miguel, em Pipa, você vai no Subway, e aí o atendente nem olha no seu olho, possivelmente ele está muito cansado, e tem um É gerente uma linha chato de pra montagem, caramba, claro, que é uma linha de é montagem, uma né? linha de... Sim. Então, Não permite interação, né? não, e assim, a relação do público que vai para esses lugares também. Quando eu fui para Pipa, eu tava saindo do Subway com minha ex-namorada, e aí, tipo, passou um ônibus cheio de gente, assim, parecia um asilo móvel, e todo mundo, e tinha um cara com um megafone filmando e falando: agora grita aí, galera, morram de inveja, morram de inveja. E, essa cena foi engraçada, foi trágica, Morro de mas inveja? De quê? Porque você estava indo pra praia, é que isso? eles estavam em Pipa, eles estavam em Pipa, Isso, sei lá, cara, entendi. entendeu? Tem um status social de consumo de um lugar caro, mas não tem a característica do calor humano e os processos de produção, assim, de consumo, eles são muito parecidos em todos esses lugares. Quando você pega um pacote turístico e que tem todos os horários sistematizados, isso tem tudo quanto é lugar. Agora, quando você pega para poder, você pega uma cidade e realmente tenta se inserir ali no contexto local e conhecer o pessoal e saber que eles fazem, fazer junto, e é outra coisa. Quando eu viajo, assim, eu tento, a primeira coisa que eu procuro é a quadra da cidade, assim, eu poder jogar uma bola com a galera e saber o que a galera faz ali. Primeira reação é um estranhamento, tipo, cara, o que esse playboy tá fazendo aqui? Mas depois
depois é uma você tem que relação romper fica esse mais estranhamento. pessoal. Esse estranhamento é inevitável, né? Mas aí, uma vez que a interação acontece, você rompe isso, né? As pessoas têm uma certa resistência com quem é de fora, com quem é novo, né? Sim, e assim, eu acho o que não é autêntico seria realmente essa relação 100% de consumista do turismo. Quando você chega num ambiente, numa cidade, e ela já está pronta apenas para o consumo. Você não vai ter o contato humano, aquilo ali já está sistematizado e pronto para você. Então, você não vai conseguir sair daquela bolha. Isso que eu considero não autêntico, assim. Então, é diferente quando você realmente tem uma vivência mais real, assim, mais Tem interação, palpável você do tem que interação, né? acontece. Interação com a população local, Você né? tem interação. Sim. Esses exemplos Eu que já você morei trouxe em são bons porque você contrapõe, né? Gramado e essas áreas aí dos Pampas, né? E São Miguel do Gostoso, Cruzeiro do Sul que eu fui fazer o estágio agrícola, entendi. chama Cruzeiro do Sul. E São Miguel do Gostoso e Natal. Aí é interessante que você contrapõe, né? Ficou claro, né? Eu acho a diferença, né? Entre uma experiência que pode ser considerada mais autêntica e uma que pode ser considerada mais inautêntica, né? Ficou bom. O exemplo ficou bom, Uhum. Davi. Ajuda a gente a Assim, pensar, né? Ajuda a gente a discutir, a pensar. o que é inautêntico seria esse sopa mesmo, esse negócio que, tipo assim, a galera vai lá para consumir e descaracteriza totalmente o local. Aquilo ali vira um lugar comum de consumo de qualquer localidade do país, assim, do mundo, entendeu? Ali parece uma savassi cheia de gente que está ali simplesmente para consumir e relaxar, assim, não tem Entendi, uma relação real. entendi. Mas posso falar uma coisa? Pode falar, Assim, pode falar. eu acho aqui em BH, pelo menos, a Savassi um dos principais pontos turísticos de BH, se for olhar. Eu lembro na Copa do Mundo que teve jogo aqui, e aí uns argentinos foram pro bar e teve até briga e tal. E foi uma experiência autêntica para eles. Vim pro Brasil, eles ficaram um dia só para ver o jogo, e já foram para outros lugares para ver os jogos mesmo, para acompanhar a Copa do Mundo. Mesmo que seja um turismo de massa, você viajar para acompanhar um jogo de futebol, acompanhar essa seleção, eles viajaram em grupo, Quem que é? de ônibus, ficando em albergue e comendo E cada dia eles eram de era onde? De onde eles eram? da Argentina. Ah, tá. Entendi. Não, mas Eles devem ter adorado o jogo no Mineirão, 7-1, né? Foi super autêntico, né? Foi super autêntico. E, tipo assim, eu não acho que a autenticidade é de onde você tá. Eu acho que a autenticidade é da experiência que você tem, entende? Você pode. Eu fui no jogo da Copa do Mundo e aquilo não foi autêntico para mim. Para mim é normal eu ir num jogo de futebol, é normal eu entrar no Mineirão e ver um jogo, sabe? Faz parte da minha realidade. Para mim não é autêntico, mas para os outros, entende? Sim, mas não, eu entendo. Só que, assim, o que eu falo de autêntico é, assim, como que eu posso... Eu vou tentar explicar, assim, qual foi o meu raciocínio, porque às vezes eu não consigo me expressar bem mesmo. O autêntico que eu digo é quando você traça um parâmetro e você identifica os elementos comuns de cada ponto turístico e do funcionamento desses lugares. Então, assim, eu dei o exemplo de Gramado, Pipa e Belo Horizonte. Esse lugar, qual que é o comum, assim, do consumo desses lugares, sacou? A relação do consumidor com esses lugares. E assim, vamos pegar, para mim também não foi diferente para Pipa. Eu não tenho um mar azul todo dia, com cheio de golfinho, uma tartaruga passando ali. Só que se eu for pegar o parâmetro, o comum, a relação de serviços
consumo, o empregador com o empregado, todo aquele ambiente 100% consumista, aquilo não é autêntico. Aquilo ali é igual ou muito parecido em qualquer lugar. Então, a autenticidade não é só eu fazer aquilo que eu nunca fiz na vida, mas também porque, igual acho que foi Bernardo falou, o diferente, assim, pegando do ponto de vista individual, com certeza. Eu posso ir para um lugar que eu nunca tive aquela experiência, para mim aquilo ali vai ser autêntico. Mas se for pegar num parâmetro geral, se for pegar num contexto geral de vários lugares turísticos, identificar o que é autêntico em cada lugar realmente, você vai cortar essas relações por exemplo, do pacote turístico, do Subway, que é igual em BH, em Natal, em BH, em Pipa e Gramado, da relação do produto ali, do consumo, que é igual em cada lugar. Então, assim, todos os lugares são diferentes uns dos outros, têm suas características, porém, o que é autêntico de verdade ali? O que é dali mesmo que não tem... o que é dali mesmo e o que tem ali que é igual a todo lugar, que é incomum, né? Que é incomum com outros lugares, né? A Savassi, ela é bem parecida com... Tem lugar da Savassi que é bem parecido com Pipa e Gramado, assim. Sim. Consumo de quem está lá, Sim. de quem está trabalhando ali. Aquilo ali tudo é muito parecido em todos esses lugares. Isso não é autêntico. Entendi. Entendi. Tá? Não, Isso esses elementos são importantes para a gente pensar, né? Eu concordo com o Davi, eu acho esse exemplo interessante, sim. Vamos só terminar de ouvir os outros colegas para a gente avançar aqui, que eu quero avançar mais no conteúdo da aula, né? Então eu vou inverter aqui, vou chamar o Alexis. Oi, Alexis, bom dia, tudo bem? Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho? Sim, pode falar. Na verdade, sobre a autenticidade, eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar assim, sobre o que é conceito, mas eu posso talvez compartilhar uma experiência que eu tive, que eu fiz uma viagem para Jundiaí. Eu sou natural de Jundiaí, eu não sou natural de Minas Gerais, eu sou de Jundiaí, na verdade. E eu morei lá por 2 anos, eu acho. Então eu não me lembro, não me lembrava de nada da cidade. Não sei, sabia de nada. Então acho que em 2017 eu fui para lá e eu fui para lá na verdade para conhecer a cidade onde eu nasci. Fui lá, conheci, cheguei a passar em frente à porta do hospital que eu nasci, os lugares onde meu pai e minha mãe moravam lá em Jundiaí e tal. E eu acho que isso é uma, sei lá, de certa forma, experiência autêntica para mim, porque eu fui conhecer a cidade onde eu nasci, eu fui saber um pouco mais da minha própria história. Então, eu acho que é uma experiência autêntica, por assim dizer. E talvez eu acho que o conceito de autenticidade, eu acho que dá para colocar que talvez a autenticidade é ir contra o fluxo do turismo. Sei lá, às vezes você vai para uma cidade do interior, conhecer sua família, não sei, algum tipo de experiência aí contra o fluxo turístico, que é igual você já mencionou, o turismo de sol e praia, um turismo para Disney, por exemplo. Eu acho que a autenticidade é bem isso, é ir contra o fluxo turístico, às vezes também para conhecer família, conhecer um pouco mais de cidades históricas, não sei. Para mim, eu tenho essa visão de autenticidade, que é isso. Entendi. Interessante esse exemplo. Você não foi em lugares turísticos, né? Bairro que seus pais moraram, hospital, né? Você foi conhecer um pouco da sua história, né? Essa é uma viagem bem peculiar, né? Bem que tem a ver com a sua idiosincrasia, né? É um exemplo interessante, sim, né? Vamos ouvir a Alessandra agora. Bom dia, Alessandra. Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco aqui do que eu entendi. Num dos autores do texto tinha falado um pouco sobre a experiência de hóspede e anfitrião. Aí, o exemplo do Alex aí, eu posso até trazer um pouco para uma experiência que eu já tive. Minha família, ela é de Capitólio, de Passos, aqui em Minas mesmo.
Aí lá tem um fluxo Capitólio é turístico aquela muito grande, cidade, é uma cidade super turística, né? Bonita, né? É isso? isso, Tem que um, tem tem a um represa de lago, Furnas, tem tem um muita lago, cachoeira, né? isso. Parece que ela é bem bonito. Lá é super turístico, né? Tem um fluxo grande lá, né? Lá, demais, tipo, nos E últimos é anos pra caro cá, também, não aumentou é? muito. É caro, não é? Muito O caro meu as filho coisas lá. estuda numa escola privada, uma escola chama Santa Marcelina, uma escola cheia de freira, tal, de católico. Uhum. Aí, de classe média, uma escola bem chata, assim, mas... Aí eles fizeram uma excursão para Capitólio. Aí a excursão é caríssima. Aí eu falei com os pais, né? Não tem cabimento, né? Pagar esse valor para ficar lá um dia, sei lá, tal. Aí alguns pais Sim, é tudo muito concordaram, outros não tem cabimento. Então é um negócio assim. Eu falei assim, olha, a gente está discutindo aqui entre a elite, né? Entre as pessoas que podem consumir, é um negócio inacessível, entendeu? Um negócio que entre as pessoas que já consomem Sim. turismo, a escola e a agência está cobrando um preço absurdo. Aí eu achei uma cretinice cobrar esse preço e não, você não vai. Chora, esperneia, mas você não vai. Aí ele entendeu, né? E não foi. Não, eu sempre vou pra lá e fico na casa da minha família. Por isso até que eu falei Eu vou pra lá também, viu, Alessandra? Me dá o contato da sua família que eu vou ficar lá também. Inclusive, minha prima que mora lá, ela trabalha com turismo, então por isso até que eu faço esse curso. Tem muita relação com isso até. Eu tenho experiência com os pessoais locais de lá, então eu já fui em muitas cachoeiras, eu visitei a usina de Furnas, a hidrelétrica, eu já fui em praticamente todos os pontos turísticos de lá. Mas eu sempre vou pra lá passar Natal e tenho experiência com o pessoal de lá. E eu tava conversando com um cara que estudou comigo, ele era baiano, tava morando aqui em Lagoa Santa, que é a cidade que eu moro, e ele falou que já foi em Capitólio também. Aí eu falei, nossa, eu amo aquela cidade, é o lugar que eu mais amo ir, e que eu acho muito engraçado, porque toda vez que eu volto pra lá, eu volto com o sotaque do pessoal de lá, da minha família, porque de tanto conversar com eles, eu acabo puxando de volta essa parte de mim que é de lá. Aí ele foi e tava falando que ele estranhou na hora que eu falei que o pessoal de lá tem sotaque, ele falou assim, como assim? Eles falam que nem a gente. Aí eu fui tentar entender por que ele falou isso, e ele falou que ele foi na experiência de bate e volta, e que ele ficou no hotel, fez os passeios de lancha, fez trilha e tudo mais, mas aí eu falei, mas como assim você não teve contato com ninguém da cidade? Como assim você não viu ninguém conversando? Aí que eu fui entender que ele teve contato com os guias turísticos, com o pessoal, tipo, garçom, o pessoal que vendia cerveja, essas coisas, e não teve contato real com as pessoas da cidade, então, tipo, ele não absorveu nada de lá. E eu achei isso muito estranho, porque pra mim, lá tem tanta coisa pra fazer, tipo, pelo tudo que eu já vivi lá, por exemplo, passei Natal, Ano Novo, lá tem muitas festas, muitas coisas assim, tipo, já fui nas cachaçarias, tipo, nas partes lá das pessoas quitandeira que fazem esses negócios e tudo mais, e ele, tipo, teve uma experiência totalmente diferente da minha, e eu achei, tipo, que é bem uma relação da autenticidade encenada que ele viveu lá, que ele foi, tipo, uma coisa muito restrita, que ele ficou muito refém desse pacote de viagem que ele fez para essa cidade, que ela tem muito a oferecer, mas que também muita gente não conhece, uma porque é muito caro, exemplo, num restaurante que eu fui lá, eu não tinha lugar nem pra entrar no estacionamento, e tava tendo promoção que, tipo, o almoço, tipo, de self-service pra todo dia tava R$70. Eu falei, gente, desde quando isso é acessível? Os passeios de lanche lá também, tipo, R$100 por pessoa, e é 2 horas de passeio. É bem caro, então não dá né? pra fazer, e eu só fiz essas... E você conhece bem lá, né? E eu só fiz isso porque eu conheço, minha família toda de lá mesmo, então a gente, como eu sempre fui pra lá, e fui desde antes de ter esse como boom que é o de turismo sotaque lá, de tá lá? agora. Como que é o sotaque de lá? Porque eu não tô percebendo sotaque em você, não. O pessoal fala porta? Como que é o sotaque? Não, eu não sei. Eles falam Porta, e é muito tipo interior de São Paulo, interior de Goiás, assim, Uberlândia, o Triângulo, é isso? E lá tem muito paulista. Tipo, das vezes que eu fui lá, tipo, todas as placas de carro que estavam paradas nos restaurantes, era muita gente paulista que tava lá. E eles têm esse sotaque falando porta e tudo mais. E aí, muito engraçado que fui pedir informação uma vez na rua, pra chegar na casa de um tio meu. Aí a moça falou assim, você segue essa rua aqui, depois você torce pro lado de lá. Eu achei isso muito engraçado, porque eles têm isso bem forte mesmo. Entendi. Aí é muito engraçado. E é uma das coisas que a primeira coisa que você repara é no sotaque, né? Se é um sotaque diferente que você repara, né? Sim, é óbvio, porque as pessoas falam, né? E aí o curioso é que ele ficou lá e não ouviu o sotaque. É porque em Capitólio tem a entrada da cidade para um lado, que as pessoas passam para naquele condomínio Scarpas, e tem um outro lado que passa na ponte, que é onde que fica mais as lanchas para fazer os passeios e tudo mais. Então, tipo, ele passou por fora da cidade, ele não foi exatamente na cidade. Então, o contato dele foi mais no outro lado da cidade lá, que é mais turístico, que é indo para Passos e tudo mais. Eu acho que esse pessoal passa pela usina, que vem a hidrelétrica, que tem essas partes assim. Ele não chegou aí exatamente em Capitólio, mas como eles vendem como Capitólio, entendeu?
no pacote que ele comprou estava escrito viagem para Capitólio, mas ele não foi para Capitólio. Eu falei, gente, como assim? Eu acho isso muito engraçado. Porque eles vendiam uma coisa que não era. A experiência dele foi totalmente diferente das pessoas que vão realmente para Capitólio e que convivem com as pessoas de lá. Entendi. Interessante, né? Porque o sotaque é uma coisa que é óbvia, né? Que você presta atenção imediatamente, né? E para ele ninguém tinha sotaque, né? Todo mundo falava igual ele. Por quê? Porque todo mundo era turista que interagiu e trabalhadores, né? Do turismo, né? Sim, e eu acho que como ele foi por bate-volta tambem, tipo, até as pessoas que Não eram teve nem guia, foi o tempo, pessoal né? daqui, não foi o pessoal de lá. Então, acho Até que o por guia isso daqui, também. né? Isso. Muito bom esse exemplo, Alessandra. Muito bom. Ana, cadê você, Ana Coutinho? Bom dia, tá me ouvindo? Bom dia, pode falar. Estamos sim. Então, também tem um exemplo para dar. Quando eu ainda morava em Portugal, as pessoas, Você por morava exemplo, eu onde, também Ana? fui em Contextualiza a lugares. gente. Porque Portugal é pequeno, mas é grande, Então, eu né? morei. É pequeno, mas é Então, eu grande. morei em vários lugares. Sim. Eu já morei em Sintra, em Cascais, em E você tá Lisboa, com morei em tanto saudade de lugar ali, Portugal, gente. Ana? Você tá com vontade de voltar pra lá? Não tô, viu? Eu nasci lá, mas eu gosto daqui. Pô, meu sonho é ir Sim. embora, pô. Que legal. Mas aí, conta aí. Você morou em quais cidades? Então, eu morei em Cascais, em Sintra, em Lisboa, e eu já morei em Oeiras também. Muito legal. Essas cidades são pequenas, né? Tirando Lisboa, o resto é pequeno, é isso? Sim, é tudo pequeno. Mas enfim, na época que eu morei em Lisboa, eu achei engraçado porque tem os pontos turísticos onde todo mundo vai, tem a Praça do Comércio, tem os castelos, tem as praias. E quando eu fui Tem o lá, eu só Oceanário, vi né? turista. Tem o Oceanário, né? Sim, também tem o Oceanário. Eu conheci lá, é muito bonito. Eu sou turistão, né? Então quando eu morei na França eu tinha que turistar. E aí eu achei lindo lá é muito bonito, né? E a comida é maravilhosa, né? Sim, eu também adoro, os doces de lá são incríveis. Mas enfim, quando eu fui nesses lugares, eu só tive contato com turistas também. Eu chegava lá, eu via um pessoal falando francês, um pessoal falando inglês, e todo mundo ia. E lá tem aqueles restaurantes que tem no mundo todo, né? O McDonald's, as lojas que tem por todo lugar. Então, eu não tinha aquele contato com os portugueses de lá. Mas também tinha eventos que só o pessoal de lá conhecia. Então, por exemplo, quando eu morei em Lisboa, tinha uma feira medieval, e essa feira medieval só o pessoal daquele bairro específico ia. E lá tinha comida da região, você conversava com todo mundo, convivia com todo mundo, era um evento aberto, quem quisesse ia para lá e podia realmente conhecer. Então, lá tinha o pessoal comendo caracol, comendo chouriço, contando um pouco da história de lá, diferente desses lugares onde você só vai, tira foto e pronto, e vai embora. Eu acho isso muito interessante, porque aí também pega do ponto de vista que o Davi falou, né? Você ter interação com o povo de lá, e não só com os turistas e com o pessoal que só trabalha. Entendi. Esse exemplo chama atenção para isso, né? Que a experiência turística ela implica, né? O que os autores estão chamando atenção para isso, ela implica na interação, né? Na interação e na troca cultural, né? E se isso não acontece, os autores chamam atenção, né? A experiência turística corre o risco de ficar restrita aos trabalhadores do turismo, né? De ficar restrita aos serviços do turismo, que não tem nada demais, né? Obviamente que todo mundo que viaja consome, né? Faz parte da vida social, faz parte da viagem, o consumo. Mas o que os autores chamam atenção é isso, que o turismo não pode se resumir ao consumo, não pode se resumir à interação só com os trabalhadores do turismo, só com os empregados, né, dos serviços turísticos, né, e nem com os turistas, né. Então é isso que os autores estão chamando atenção. Então esse exemplo é bom por isso. Então obrigado, Ana. E o Bernardo falou. A Ana Mara. Bom dia, Ana. Pode falar. Bom dia, vocês estão conseguindo escutar? Sim, pode falar. Estamos sim. Meus vizinhos estão tudo em reforma. Faz parte da vida. Não tem como evitar barulho, não. Faz parte da vida, barulho. Hoje não deu. Pode falar. Mas eu estava escutando o que todo mundo estava falando, realmente concordo com algumas coisas. Estava até discutindo com a minha irmã, enquanto o pessoal estava falando, com a minha irmã gêmea, a gente viveu praticamente a mesma coisa, de diversas viagens que a gente já fez. Inclusive, teve uma que a gente foi para BH mesmo, foi no museu, no CCBB, e a gente era muito nova quando a gente foi, a gente tinha o quê? Uns 11 anos. Eu tava falando com ela agora, tipo assim, que como que levaram a gente com 11 anos
Era discussão de escola ainda mais de escola. Com 11 anos para um museu assim, tipo, a gente não entendia nada. Se alguém me perguntar o que eu lembro de lá, eu não posso falar nada, só foto que eu tenho. Entendi. Foto, porque eu literalmente não entendia Mas você nada era naquela época criança de ainda, nada. né? Então não Sim, é. sim. E se eu perguntar a alguns colegas meus de escola mesmo, eles não falam que Mas depois não disso você lembra nada, voltou. não aprendeu Mas depois nada. disso você voltou em Belo Horizonte, mais velha, né? À medida que você. Já, com Então, certeza, já muitas vezes. Então, Mas tipo, nessa vez, por exemplo, a gente você já tinha mora ido para onde? o museu mesmo. Qual cidade você mora? Eu sou de Curvelo. Ah, tá. Eu já tive a oportunidade de ir várias vezes. Só que essa vez a gente foi só no museu mesmo. Foi tipo excursion da escola, a gente foi e voltou. A gente não viu nada de Belo Horizonte mesmo. Mas falando do museu, tipo, a gente tinha muita coisa para explorar lá. Eu sei que a gente tinha. Era um museu, tinha várias exposições. Só que como a gente não tinha bagagem nenhuma, não sei nem por que dessa viagem, na verdade, né? Porque levaram a gente lá sem explicar nada a gente. Então, tipo assim, a gente foi e voltou. Entendi. E continuaram perdidos, né? Sim, olha, é tipo isso. Então, tipo assim, eu vejo as fotos, então, tipo assim, não tem nenhuma bagagem de nada. Simplesmente são fotos. Não tem São memória, fotos de né? lugares São que eu fotos, mas visitei. sem memória, né? É isso. Sim, sem memória. Então, eu acho que autenticidade tem a ver com isso, tem a ver com troca de experiências, troca de conhecimentos. Porque a partir do momento que você viaja para um lugar e você não consegue lembrar do que você viveu lá, da cultura daquele lugar, não é uma viagem autêntica. Que nesse caso não é uma viagem, mas tipo, não foi uma experiência autêntica. Entendi. Ok. Hein, gente? Então, a gente vai explorar mais essa discussão na próxima aula, né? Depois que todo mundo tiver lido os textos, tiver feito a síntese, né, dos textos. Só um minutinho, por favor. Só um minuto aqui. Oi, gente. Barulho aqui, né? Barulho de casa e tal. Então, na próxima aula, né, no dia 21, vocês já vão ter lido a aula expositiva, o PowerPoint, ter lido os textos, ter fichado, ter feito a síntese, né? Então a gente vai poder se apropriar mais dos autores, das teorias, das discussões, né? Acho um ponto, e aí a gente vai poder explorar também o que é uma viagem. Autenticidade é difícil de definir mesmo, né? Autenticidade é um conceito amplo, mas a gente precisa definir. A gente não pode sair daqui achando que a autenticidade é uma coisa de cada um, né? Aqui tem 23 pessoas aqui na sala, na aula. A gente não pode achar que a autenticidade é o que as 23 pessoas acham, o que a Luciana acha, o que o Valquírio, o que a Ana, o que a Mariana, o que o Alex. Não. Não está nesse plano do estritamente subjetivo. A gente tem que fugir disso, né? A gente tem que identificar atributos do conceito que a gente pode identificar em atores coletivos, né? Então, controle do tempo, por exemplo. Você tem autonomia sobre o seu tempo. Então, esse é um atributo que é mensurável, que você pode fazer pesquisa de percepção com os turistas, pode fazer levantar informações sobre diversos tipos de experiências turísticas, né, compará-las. Né? Então, a gente tem que identificar atributos que são comparáveis. Né? Não pode ser, o que é autenticidade? A autenticidade é o que está dentro de mim, é o que não sei o que, é minha percepção. Nós não vamos ficar refém de definições vagas e psicológicas, não. Nós temos que dialogar com os autores e dialogar com outros textos que vocês vão conhecer, né, ao longo da sua imersão no curso, nas outras disciplinas, com autores que vocês ainda vão explorar, vão conhecer, identificar questões que podem ser mensuráveis, podem ser comparáveis. Então, uma viagem para Pipa, uma viagem para Mato Grosso, uma viagem para Portugal, uma viagem para Canela, para Gramado, você compara as experiências. Você entrevista os turistas, você entrevista os guias, né, vê em que medida que esse guia é capaz de transmitir o conhecimento e a história daquele território, ou se ele está só com lero-lero, se está só com uma historinha padronizada, pasteurizada, né? Se você visita uma produção local, uma produção de qualquer coisa, de artesanato, de alimento, de roupa, sei lá, se aquilo é uma vitrine, né? Uma experiência, uma linha de montagem, ou se você interage com os produtores locais mesmo, né?
se você tem alguma troca cultural. Então é possível mensurar, é possível comparar, né, para fins de pesquisa. Não estou falando do ponto de vista, o que a Luciana achou, tal. Não interessa só a percepção subjetiva de um indivíduo. A gente tem que apropriar aqui e tem que usar como ferramenta analítica, uma ferramenta de pesquisa, que você pode... Né, a gente está formando aqui, o curso está formando aqui, turismólogos com uma formação ampla, uma formação que vai trabalhar com dados, que vai trabalhar com pesquisa, né, que vai coletar informações, né, e vocês vão ter que interpretar essas informações, e vocês vão comparar experiências que são muito diferentes. Né. Então a gente tem que buscar aqui ferramentas que podem ser úteis para pesquisa, para você comparar, né, as experiências de turistas diferentes, né, em viagens diferentes. Então o destino turístico em si não importa. O destino pode ser o parque da Disney, pode ser o Beto Carreiro, ou pode ser a praia, ou pode ser uma aldeia indígena, né? Ou pode ser uma cidadezinha que não tem fluxo turístico, né? No interior do Rio Grande do Norte, no interior de Minas, né? Ou do interior do Maranhão, como eu frequentei na minha infância, né? Quando eu ia visitar a família do meu pai, no interior do Maranhão. Tem mais a ver com a autonomia do tempo, que você pode comparar, mais a ver com interação com pessoas que vão além dos serviços, que vão além tem mais a ver com experiências que não se restringem ao entretenimento, né? Então, o parque, por exemplo, né? Então, o conceito que os autores trazem é o conceito de bolha turística, né? O que é uma bolha turística, né? É um atrativo turístico que esgota, né, o tempo do turista lá. Né, ele consome. Então você tem atividade de manhã, você tem atividade de tarde, você tem atividade de noite, você interage só com trabalhadores de turismo e você, toda a sua energia, todo o seu tempo é esgotada nas atividades oferecidas por aquele parque. Então essa bolha turística faz com que milhares de turistas, né, que passam por esse parque ao longo do ano, né, são milhões, milhares ou até milhões de turistas, né, que vão para o Beach Park, que vão para o Beto Carreiro, que vão para a Disney, desconheçam a cultura do território, desconheçam as especificidades daquele território, não interajam com quem mora naquele território. Então você pode mensurar isso, né? Quanto tempo não tem pesquisas na sociologia que a gente chama de pesquisa de uso do tempo. É um questionário que você pergunta como que a pessoa usou o tempo dela ao longo de um dia, de uma semana, das férias, do tempo do trabalho, ou seja, você está interessado em identificar esses padrões, né? Então, a sociologia, ciências sociais, você está interessado em identificar padrões. Então, você vê que todo o tempo da pessoa ficou restrito às atividades daquele resort, daquele parque, né? Que ela não teve tempo, não teve nem cabeça para buscar interações fora, né? Na cidadezinha vizinha, na cidadezinha onde está inserido aquele resort, né? Então, o que eu tô chamando a atenção de vocês, que a gente vai explorar isso na próxima aula, né, é que é possível você identificar atributos, características, né, do conceito de autenticidade ou do conceito de inautenticidade, que a gente pode comparar, que a gente pode pesquisar, que a gente pode mensurar, né, seja através de uma mensuração qualitativa, com entrevistas, né, ouvindo a percepção, ouvindo o turista narrar sua própria experiência, e você compara, né, turistas de Pipa com turistas do interior do Maranhão, né, turistas de um grande destino turístico, né, que tem um fluxo turístico grande, e turistas de um destino muito pequeno, que o fluxo é muito pequeno, né, e mensurar, né, a autonomia do tempo, mensurar os roteiros, né, se foram só em roteiros cartão postal, ou se foram roteiros alternativos, se a pessoa foi sozinha, se a pessoa se ela pôde mudar o roteiro. Não, eu fui no atrativo X, detestei, achei uma porcaria, mas aí peguei um carro, peguei um Uber, eu fui a pé, fui para outro lugar. Então, em que medida que a pessoa pode improvisar? Em que medida que a pessoa tem autonomia, né? Em que medida que aquela viagem foi uma linha de montagem ou é uma viagem que a pessoa tinha autonomia para mudar o roteiro, mudar o tempo, modificar, etc, 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 né? E a interação, a natureza da interação. Se é a interação com quem não está te vendendo nada, uma pessoa que não tem nenhum interesse em você,
né, que você tem que buscar o interesse da pessoa, e que pode haver troca, ou se é se é interação com serviços, né, quem está te vendendo, né. Então tem como usar esse conceito, né, como uma ferramenta metodológica para você fazer pesquisa, né. O objetivo é esse, hein, gente? Eu quero ouvir vocês em relação a isso que eu falei agora. Se vocês entenderam, se vocês têm dúvida, se vocês não entenderam, né? Podem falar. Podem abrir a câmera também, porque eu estou cansado de ver também a foto aqui, né? Essa foto pasteurizada de todo mundo aqui na praia, né? Todo mundo tomando água de coco. Vocês podem abrir a câmera que vai ser uma interação mais autêntica. Vocês têm dúvida em relação a isso que eu falei? Essa foi boa. Hein? Normalmente a gente gosta de pôr foto na praia, né? Que a gente está, né, num lugar paradisíaco, né? Como se não fosse um fluxo turístico infernal ali, né? Mas então vocês veem um paradoxo aí na autenticidade, né? Como pode ser autêntico se o tempo todo é controlado? Você está entendendo? Essa questão da originalidade, né, que alguém falou, né, alguns alunos chamaram a atenção para isso. Ah, eu nunca fui na Disney. Não, eu nunca fui na Disney. Eu fui uma vez, né, quando eu levei meu filho, lá em perto de Paris. Eu nunca fui na Disney. Então, como premissa, vai ser um lugar autêntico, né? Se eu nunca fui em Belo Horizonte, é um lugar autêntico. Tá, mas o que é Belo Horizonte para você? Defina Belo Horizonte, né? É só a Pampulha? É só o Mercado Central? É só o circuito da Praça da Liberdade? Ou Belo Horizonte vai além desse roteiro? Esse roteiro muito rígido, né? Muito esquematizado, que todo mundo que vai em Belo Horizonte faz. Então, a visão que a gente tem é uma visão sempre de comparação, né? Uma visão distante. A gente não está interessado só na percepção subjetiva do turista. A gente compara experiências, né? E é uma visão analítica, conceitual, né? Vocês entenderam? Gente, pode falar também. Vocês podem ir além também. Sim, tranquilo. Vocês podem ir além também de monossílabo, né? SS, sim. A gente pode ter uma interação de verdade também, né? Porque se você ficar só respondendo com esses... aí eu vou achar que a interação está muito pobre, né? Vocês querem encerrar, né? Porque a gente tem aula, né? Há bastante tempo, né? Para vocês lerem e se apropriarem do tema, né? Discutirem e fazerem uma relação com o tema da turismofobia também, que medida que a pouca autenticidade das experiências turísticas dos turistas no fluxo turístico, né, no fluxo turístico maciço, em grande escala, como é nas cidades que a gente vai discutir, né, quando a gente discutir turismofobia, né, Barcelona, Paris, as cidades que recebem milhões de turistas, né, em que medida que essa baixa interação, essa experiência pouco autêntica gera uma antipatia dos moradores, né? Então, parte da turismofobia, né, parte dessa animosidade que os moradores têm em relação aos turistas é que os moradores veem os turistas como pessoas que vão lá de uma forma para predar a cidade, né, que não estão interessados na vida da cidade, estão interessados só nesses cartões postais e tem um consumo, né, de fast food, fast fashion, fast produtos padronizados, produtos feitos em fábricas chinesas, né, que eles chamam de consumo turístico chinês, né, que são essas... Veneza, por exemplo, vende um monte de lembrancinha que é fabricada na China. Barcelona vende um monte de lembrancinha que é fabricada na China. O Rio de Janeiro vende um monte de lembrancinha que também é fabricada na China. Então, né, você leva um monte de lixo, um monte de souvenir, né, que é fabricado no mesmo lugar, tem a mesma qualidade, né, que não tem nada autêntico, não tem nada de artesanato daquelas, né, para o turista, né. A Vanessa... Professor, Pode falar, Mariana. Pode falar, depois eu leio o que está no chat. Pode falar. um ponto importante que me fez refletir um pouco sobre esse exemplo que eu dei de Porto Seguro, dessa padronização do tempo, me fez refletir o que o Valqui falou sobre a necessidade de organização do tempo
pelo fluxo de pessoas e da demanda muito intensa em um determinado lugar. Então, parte dessa massificação se faz da necessidade de organização. Porto Seguro, por exemplo, que a gente pontuou, é um lugar que está indo cada vez mais turista, por ser um Recebe lugar milhares de turistas, é impressionante, né? Sim, e isso é muito crescente, por ser um lugar belíssimo e que está... E barato, e é barato também, tem a ver com a democratização. A gente não pode esquecer que o que é barato é bom. A gente tem uma tendência de acabar, não, bom é Fernando de Noronha, que é super elitista, né, que pouca gente vai, que é caríssimo. Igual lá Capitólio, que a Alessandra citou, né, caríssimo lá, eu achei péssimo por isso, né. Porque a escola estava cobrando, o Valquir que sabe disso, o Valquir faz essas discussões com os alunos e cobra preços abusivos, né, Valquir? Então a escola do meu filho foi fazer uma excursão para Capitólio, eu não topo, né, um preço abusivo. Então a gente não pode achar o que é barato, que é ruim, né? Porque é o que democratiza, né? É bom, democratiza e dá acesso a uma praia do Nordeste que é linda e que é o mesmo preço de ir para o Espírito Santo, por exemplo, né? Então, essa necessidade de organização mesmo da cidade, porque senão vira um caos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um ponto importante, o ponto de vista do Valquir em relação a essa massificação do ponto de vista do guia, ela também se faz muito importante, né? Porque é necessário padronizar em determinados momentos, né? Enquanto profissional do turismo. Ainda mais quando você lida com públicos específicos, por exemplo, alunos, né? Você vai com uma turma de 40, 50 alunos, você tem que ter uma logística, não perfeita, mas uma logística ótima, né? Para as coisas acontecerem, para não ter nenhuma perda, você perder menino, né? Perder 5 meninos, cadê os meninos? Sumiram, né? Afogaram, né? Então não pode, né? Exatamente. Me fez refletir esse ponto de vista do Valquir em relação a isso. Sim, você tem razão. Hein, gente? Mais algum ponto que vocês querem chamar atenção? Alguma dúvida? Aqui, ó, deixa eu só ler o chat aqui, né? Porque a Vanessa escreveu: professor, se acabarmos padronizando esse conceito de autenticidade, ele não deixa de ser autêntico? Não, a gente não está padronizando, a gente está construindo um consenso aqui, né? Como o conceito pode ser útil para pesquisas no turismo. Esse que é o objetivo aqui da disciplina, né? Que é o conceito tem que ser comparável, né? Eu tenho que comparar experiências diferentes, eu tenho que comparar entre cidades diferentes, entre grupos de turistas diferentes. Eu posso mensurar o conceito, mensurar seja com dados quali ou com dados quant, né? Então é um conceito rico, complexo, né? A Isabela Ribeiro falou: entendi, professor, gostei da análise de hoje, creio que essa ideia estará presente em todo o nosso curso, uma vez que essa ideia entra em conflito em diversas matérias que temos e vamos ter. Então é um tema que vai ser recorrente, vocês vão lidar com ele ao longo de várias disciplinas, ou em pesquisas que vocês participarem, né, como bolsistas, ou na monografia de vocês, né? E é interessante, sim. E, gente, então a gente encerra? Tem mais alguém que tem dúvida, tem alguma questão? Então a gente pode encerrar e a gente pode retomar essa discussão após a leitura da aula, né, do PowerPoint, e a leitura dos textos que vocês fizerem com a síntese que vocês têm que me enviar, né, a síntese avaliativa que eu vou avaliar vocês, né, que vocês têm que me enviar até o dia 21 de junho. Professor Frederico. Pode falar, Davi. O formato da síntese é o mesmo dos primeiros 2 textos de... Isso, é padronizado, turismo Davi. De massa, né? É padronizado. Entendi. Entendeu? Não, beleza, eu vou tentar ser um pouco autêntico. Tem que padronizar, pô. Tá bom? Mas vocês têm autonomia. Tem gente, por exemplo, que não segue aquele roteiro. Tem gente que manda um texto dissertativo, que vai além do roteiro. E eu aceito e avalio, né? Vocês têm autonomia, tá vendo? Vocês não são robozinhos, não, né? Os alunos têm autonomia, vão trazer a bagagem, né, de vocês em relação à leitura, né? Alguns alunos são mais crus, são mais novos. Outros alunos têm mais bagagem, já fizeram outros cursos, né? Tem mais experiência no turismo, né? Aí, ó, a Vanessa falou que a gente tem que seguir o ritmo da produção.
a gente também tem que... Então, é um paradoxo isso, né? Esse tema é paradoxal, é interessante a gente explorar ele, né? Ok? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma dúvida, hein, gente? Manifesta aí pra mim, me fala aí, me dá um retorno aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá dominado? Todo mundo tá sabendo tudo? Então tá bom. Então, a gente retoma então essa discussão após a leitura. Tá bom? De vocês na próxima aula. Ok? Então um abraço. Boa semana. Beleza. E essa semana eu Um dou um abraço, boa retorno. semana. Eu dou a nota de vocês. Vai ser uma nota padronizada também, tá bom? Tô brincando. Essa semana eu dou retorno. Aí sim. Aí eu dou retorno da avaliação. Eu quero uma nota autêntica. Ok, Aí eu zero. tenho 3. A nota autêntica é Nota zero. padronizada, Pô. zero. Ninguém toma zero. Não, o cara tem que ser muito autêntico para tomar zero, não tem? Tem que ser muito artista, né? Tô brincando. Tá bom? Então um abraço para Jesus vocês. agradou todos. Oi? Oi, Vanessa. Nem Jesus agradou todos. É verdade. Então boa semana para vocês e um abraço. Então. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar e-mail ou mandar WhatsApp, tá bom? Um abraço então, gente. Boa semana. Tchau, professor. Obrigada, professor. Tchau, professor. Um abraço, tchau. Obrigado, professor. Boa semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, professor.